Pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui falando. Já vou pedir aquele like esperto aí no vídeo, não deixa para o final, senão você esquece. Também se inscreve no canal, caso ainda não seja seguidor aqui do Formiga Elétrica, e não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo, beleza? E hoje o que nós temos é Meus Heróis Eram Todos Viciados, da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Vamos lá, se você já conhece o trabalho que os dois realizam, em termos de narrativas criminais, narrativas mais cruas, narrativas mais, diremos, pulp, no caso. Inclusive, um dos álbuns que a Mino lançou aqui deles tem justamente esse nome, Pulp. Vou deixar o link aí em cima, o card aí em cima no vídeo para você conferir, caso ainda não tenha visto. E o trabalho gráfico aqui da Mino, ele tá bem bacana, uma capa dura com um papel que não é brilhante, mas está muito bem impresso, então isso já é bastante agradável à primeira vista. E a história, ela segue a protagonista chamada Ellie, que tem uma ideia um tanto romantizada a respeito do vício em drogas. Ela vê, principalmente os artistas, né, as pessoas famosas que fizeram parte desse universo junk, no caso, ela tem uma visão um tanto idealizada dessas pessoas. Ela está toda hora questionando se determinadas grandes obras elas teriam sido alcançadas se não fosse pelo efeito de drogas e tal. Mas o que vai puxar a nossa história para frente é o fato que a Ellie, logo no comecinho da história, nós a encontramos numa clínica de reabilitação, né? Vamos descobrindo aos poucos a história dela, porque a mãe dela também tem uma história envolvendo drogas, e a gente não sabe muito a respeito dela, exceto que ela está num processo de reabilitação, mas desde o começo nós percebemos que ela não está confortável, ela não está ali por vontade própria. E dentro desse universo aí da clínica, ela acaba engatando um romance, aí meio aos trancos e barrancos, com outra pessoa que está internada no mesmo local. Um cara da mesma idade dela, tal, que eles têm por volta aí de 20 ou um pouco menos que 20 anos. E ela começa um romance com o personagem do Skip. Bom, parece muito prosaico, parece muito meloso, mas a gente está falando de uma HQ do Ed Brubaker. E nesse sentido, a gente espera que haja alguma coisa envolvendo crime, e isso já fica no ar no começo, né, que existe algo violento, alguma coisa algum conteúdo de crime organizado por trás disso, mas o que a gente vai vendo é a forma como a Ellie envolve o Skip aí na sua visão, consegue fazê-lo quebrar regras, mais ou menos, mal comparando, né? Como a gente vê em Um Estranho no Ninho, né? O filme do Jack Nicholson, por exemplo, ela vai fazendo o Skip questionar ali a realidade do local, fazê-lo... Talvez questionar a realidade não seja o melhor termo, mas faz com que ele desafie algumas regras do local, mas em troca de pura diversão. Enquanto isso, a gente vai tendo aí os flashbacks do passado da Ellie, a gente vai entendendo mais o que tem por trás dessa personagem, até um desfecho que eu não vou abrir as últimas páginas aqui, mas eu tenho que falar que o roteiro ele é muito esperto e muito ágil de diversas formas. Eu li essa HQ por coincidência na mesma semana em que eu revi o filme do Cronenberg, Marcas da Violência, e eu achei algumas similaridades em termos de escolhas do roteiro para levar essa história, como ela começa, como ela termina. O final, talvez algumas críticas que eu ouvi a respeito do Pulp, né, do Brubaker e do Sean Phillips, elas sejam também aplicadas a esse álbum, tá? Não que seja um defeito, tá? Porque o que a gente vê aqui é algo muito dinâmico e muito rápido. Então, quando parece que a história vai evoluir para um outro estágio, quando ela vai, ou sei lá, vai deixar o gancho para que venha uma nova edição, ela termina. E isso não é ruim, na verdade. Isso é uma das qualidades, isso é o que faz com que a gente fale que essa história tem um punch de pulp.
E é muito legal de ler, é muito legal de acompanhar, ver o que vai acontecer. A reviravolta realmente nos pega de surpresa. Ajudado, é claro, pela arte do Phillips aqui, que também é acima de qualquer suspeita. Ele tem uma característica narrativa aqui na forma de compor suas páginas que merece o comentário. Porque a gente tem diversas páginas aqui que são recheadas, longe daquilo que manda a regra de você falar. Regra que eu falo assim, digo, para você impressionar as pessoas que vão folhear o quadrinho ou mostrar uma página para um editor, existe muito um lance de trabalhar com contraste, de variar os enquadramentos, e a gente tem várias páginas aqui que repetem assim consecutivamente closes e planos médios e tal. E isso acaba não se tornando um problema, porque a gente está falando de um cara que conhece bem o ofício e sabe subverter essa regra a seu favor. Aqui essa é uma história que depende muito da interação de personagens, de diálogos. Muita coisa precisa ser dita, ela não tem como ser mostrada, principalmente na construção da psicologia da Ellie, né? E até para deixar o mistério em torno do que tem no passado dela, tudo isso é muito bem pensado. E aqui quando você vê esse bate-bola entre personagens, muitos diálogos e tal, você vê, por exemplo, essa página aqui, que só tem planos muito parecidos entre elas, né? Isso, se a gente não pensa a respeito de enquadramentos, de narrativa visual, a gente nem percebe, a gente vai lendo e o artista ele conseguiu driblar aquilo que talvez na mão de outros se tornaria monótono, ele consegue driblar e consegue fazer a história andar de um jeito que vai deixando a gente cada vez mais com vontade de descobrir. Apesar dos planos serem muito parecidos, o Sean Phillips ele consegue variar o posicionamento, o enquadramento de formas sutis que ele consegue diferenciar um quadro para o outro, né? Então isso acaba potencializando demais a narrativa. Bom, já falei do roteiro e já falei da arte, tudo muito bacana. É aquele negócio, se você se incomoda assim, com narrativas que contam com a imaginação do leitor e que tenham essa verve mais pulp de ser diretas e acabar num momento em que nós já temos todas as informações que nós precisamos para entender essa situação e esse recorte ele foi finalizado. Então, para quem consegue entender como a economia textual de qualquer obra, seja ela audiovisual, seja quadrinhos, ela é valiosa e ela mostra a habilidade dos envolvidos, então eu acho que Meus Heróis Eram Todos Viciados é uma edição que você não pode perder. Se você é fã de Brubaker e Phillips, não preciso nem falar muito mais. Mas aqui a gente tem um exemplo de como falar muito, né, dizer muito com pouco, né, com pouco espaço no caso, né, deixando muito para a imaginação dos leitores, né, deixando aquele caldo borbulhando no nosso cérebro depois que a história termina. Enfim, mais do que recomendado, juntamente com os outros trabalhos da dupla que a Mino tem lançado aqui. Link para compra está aí na descrição do vídeo, se você se interessou. E é isso. Se ainda não deu aquele like, por favor, faça isso agora, se inscreve no canal e boa leitura.